Ontem, no final do dia, a gente começou a parte teórica da estatística, né? Que é a forma como que os modelos de ocupação frequentista, eles estimam tanto a detectabilidade quanto a ocupação. Com relação à detectabilidade e ocupação, são dois parâmetros distintos, né? Até a Júlia perguntou ontem no final do dia, né? A detectabilidade, o nosso parâmetro de interesse geralmente no modelo de ocupação é a ocupação propriamente dita. Só que para chegar na ocupação, a gente precisa, né, estimar a detectabilidade. Então a gente precisa antes verificar o que é de viés e ruídos, né, variáveis que podem influenciar a detectabilidade para então a gente corrigir essa falha, nossa, essa detectabilidade imperfeita, e partindo daí você consegue estimar com maior precisão a sua ocupação, porque você vai estar ajustando de acordo com a detectabilidade. Então a ordem de modelar sempre é começar modelando a detectabilidade. Aí sim você começa a modelar a ocupação. Vocês vão ver isso na hora que a gente começar a fazer os modelos, né? Mais precisamente. E aí eu falei de duas ferramentas que são utilizadas, né? Duas ferramentas principais dos modelos frequentistas, que são os que a gente a abordagem que a gente vai construir os nossos modelos aqui. Vale lembrar, gente, que não é o modelo que é frequentista ou bayesiano, é só a ferramenta que a gente vai utilizar para construir o nosso modelo. Então, nesse caso aqui, como a gente está trabalhando com um modelo frequentista, a gente vai utilizar da máxima verossimilhança, que é essa máxima likelihood, e vai utilizar da função logística, né, que é a logit function. Então, são os dois, a logit function, porque a gente está lidando com uma matriz de detecção e não detecção, 1 e 0, né? É a natureza dos nossos dados, então eles são dados de uma natureza logística, e a máxima verossimilhança é o nosso estimador. Então, deixa eu ver aqui, lembra daquela caixinha de ferramenta que os dados entram, o nosso estimador aqui, ó, entram os dados para o estimador, que é a nossa máxima verossimilhança, e daí a gente produz a nossa estimativa do nosso parâmetro. Então, a ordem de produzir esses dados, né, qual a estimativa da nossa ocupação é sempre dessa forma. Você tem os dados em função logística, né, 0 e 1, detecção e não detecção. Você utiliza do estimador da máxima verossimilhança, o quão verossímil é o seu modelo para representar a realidade, o quão do seu modelo está acertando o alvo, né? Que é até o próximo gráfico aqui dos alvos, né? O quanto a gente está sendo preciso e obtendo acurácia no nosso modelo para a gente conseguir gerar nossa estimativa de ocupação. Aí eu dei o exemplozinho da semente germinando, as variáveis, né? E agora eu vou dar um outro exemplo para a gente ver como que essa máxima verossimilhança funciona. Como é que esse gráfico é construído, de onde vem esse gráfico, né? Porque eu não sei se ficou tão claro ontem. Então eu vou dar um outro exemplo aqui. Deixa eu pegar a caixinha. Vamos supor, o exemplo vai ser o seguinte: a gente vai a campo. Então a gente foi a campo coletar em 100 sítios amostrais. Então a gente tem 100 sítios amostrais, onde vamos verificar qual a ocupação do mico-leão dourado. Nossa área de estudo é Rebio União, no Rio de Janeiro. Então a gente tem aqui, ó, nesse exemplo aqui, são 100 sítios amostrais e a gente vai verificar qual a taxa de ocupação do mico-leão dourado nesses 100 sítios amostrais, beleza? Aí, a gente vai fazer duas ocasiões só para esse exemplo aqui. Na primeira ocasião, que eu acho que vai.
Ah, não acredito nisso. Esse... Vamos lá de novo. São 100 sítio amostrais. Para quem entrou agora, Júlio, bom dia. Eu estou dando um exemplo aqui de máxima verossimilhança, para fugir um pouquinho das sementes, para ver se fica mais claro para vocês. Bom dia, ok. Aí vamos lá, 100 sítio amostrais para estimar a ocupação do mico-leão dourado na Rebio União RJ. Daí eu vamos fazer 3 ocasiões, que eu acho que vai ficar melhor. Na primeira ocasião, aí, gente, vale lembrar que cada ocasião é uma visita. Então, eu vou visitar esses 100 sítios amostrais para ver se eu vou detectar ou não o meu mico-leão. Então, eu vou em todos os sítios amostrais, eu tenho uma equipe extensa que vai percorrer todo os sítios dentro da Rebiunião para a gente poder mapear, né? Realmente, eu estou utilizando 100 porque vai ser mais fácil para a gente calcular aqui a proporção. Mas se conseguir fazer 100 sítios amostrais é a utopia da gente querer estimar, fazer essas estimativas de modelo, né? Geralmente a gente não consegue 100 sítios amostrais, isso é bem utópico, mas é o desejável mesmo, né? Para qualquer pesquisador fazer tantas amostras assim. Então, na primeira ocasião, eu fui lá, fiz a visita, e aí vamos supor que a minha ocasião é por mês. Então, no mês um, né? Primeiro mês, eu fui lá e fiz minha primeira ocasião. Eu detectei o mico-leão dourado em 45 sítios amostrais. Então, qual é a minha ocupação nessa primeira ocasião, gente? A minha ocupação naive, que é aquela ocupação sem estar estimada. É uma ocupação só com base nos nossos dados ainda. O que eu posso afirmar aqui? De 100 sítios, quantos por cento estavam ocupados? Quantos por cento tinha a detecção da espécie? 45%, né? 45%. Ou, se a gente botar em taxa, 0,45. Aí eu vou uma segunda ocasião, só para vocês entenderem de onde que vem esse número, essa magia da máxima verossimilhança. Vocês têm que entender que vem do nosso conjunto de dados. Não era algo tão complexo assim de se entender. Talvez a matemática toda por trás seja um pouco mais complexo, mas o que a gente precisa saber aqui é de onde que vem esse valor, de como que a máxima verossimilhança, como que a verossimilhança faz essas estimativas até a gente chegar na máxima, de onde que vem esse número, né? Como é que ele sabe? Então, é com base nos nossos dados, vocês vão ver aqui agora. Na segunda ocasião, no segundo mês, eu fui lá, detectei em 60 sítios amostrais. Então, a minha ocupação é 60% nessa segunda ocasião, ou 0,60. Na minha terceira ocasião, terceira e última para esse momento, eu fui lá, detectei em 55 sítios amostrais. Então, eu tenho 55% de ocupação ou uma taxa de 0,55. Beleza, agora, como é que vem a máxima verossimilhança? De onde que vem essa maquinaria, né? Como é que é construído? Deixa eu colocar uma cor aqui, vermelha, vou fazer o gráfico aqui em cima. Aí vamos lá, a máxima verossimilhança, então, como é que eu posso ler aquela fórmula lá? Então, a máxima verossimilhança, ela vem do cálculo da verossimilhança, né? Então, a verossimilhança, eu vou colocar aqui, verossimilhança. Então, eu quero calcular o seguinte, aí lembra daquela barra assim, aquele travessão em pé? Ele é dado que eu, eu encontrei X% no meu conjunto de dados. Faz sentido isso, gente? Até então, deixa eu... Dá para ler ainda. Então, a máxima verossimilhança
ela é calculada da seguinte forma: ela era verossimilhança, dado que aquele travessão eu encontrei X% do meu conjunto de dados. Então, a verossimilhança ela é calculada com base no nosso conjunto de dados. Então, para cada ocasião, para cada um desses sítios amostrais, vai ser calculado isso, até chegar numa média. E essa média é justamente a nossa estimativa. Então, na hora que está sendo feito aquele gráfico para detectar a máxima verossimilhança, vocês não concordam comigo? Vocês vão ver aqui, ó. Deixa eu fazer o gráfico. Então, aqui é a nossa ocupação. Aí, a nossa ocupação, ela pode variar de 0, aqui, mais ou menos por aqui, 50, e aqui, 100%. E aqui é a nossa verossimilhança, né? A nossa likelihood, que eu vou representar como Lzão. Aí, beleza. Agora, gente, vocês acham que faz sentido, com base nos nossos dados, que eu tenha uma ocupação, que tenho chances de ter uma ocupação de 0, com base aqui nos nossos conjuntos de dados? Tenho chances de ter 0 aqui, de ocupação? Acho que sim, porque você tem lugares que não foi detectada a ocupação, que você não registrou o bicho. Mas, por exemplo, você tem que pensar que essa estimativa aqui ela é uma média. Esse Ah, parâmetro ele sim. vai ser estimado na média. Então, na nossa média, tenho chances de ser 0 na média? Ah, não, isso aí não. Na média aqui das 3 ocasiões que eu fiz, não tenho chance. Então, aqui não vai subir a curva da nossa verossimilhança. Concorda? Quando é que vai começar a subir a curva de acordo com os nossos dados aqui do lado? 45, né? Isso, então a curva vai vir aqui, mais ou menos por aqui ela vai começar a subir. E ela, pela média aqui, quanto que seria a média, então? Olha, 45 mais 60 mais 55 dividido por 3. A média é 53%. Então, a gente vai começar a subir aqui no 45, a gente vai ter uma curva próxima disso aqui. Com base nos nossos dados. Não tem como ser 100%, porque não é isso que a minha média está encontrando. Só que a gente tem que lembrar que a detectabilidade ela vai ser estimada primeiro. Então, a mesma coisa que está sendo feita aqui vai ser feita para o lado de cá. Com base nessas 3 ocasiões, pode ver, olha, é a mesma área, são 3 meses diferentes. Como que em um mês eu detectei, ó, 60%, né? Eu tenho uma ocupação de 60%. Num mês eu tenho 45 e no outro eu tenho 55. Sinal que algumas dessas ocasiões, principalmente na primeira aqui, a espécie estava lá e eu não detectei, concorda? Porque se eu tenho 60 sítios amostrais aqui que foram ocupados pela espécie e eu tenho 45 aqui que não foram, aqui eu tive um problema de detecção. E aí, o que vai acontecer? Na hora do modelo, a gente precisa corrigir essa detectabilidade primeiro, para depois fazer essa estimativa aqui. E a máxima verossimilhança também se aplica para a detectabilidade, que é um dos parâmetros. Aí, com a correção e com base, e sempre com base no nosso conjunto de dados. Por isso que esse número ele aparece, ele não vai aparecer do nada. Ele vem aqui, por exemplo, eu começo a ter chances de estimar minha ocupação com 45%. Menos que isso, com base no que eu observei, é impossível. Eu tenho certeza absoluta que em 45 sítios amostral, pelo menos, a minha espécie ocorre. E aí, com base na média disso tudo, chega um ponto aqui que ele faz várias aleatorizações, tem que lembrar que para cada um dos meus sítios amostrais é feita essas aleatorizações, para cada ocasião é feita essas aleatorizações e para o conjunto completo, até chegar num pico que é o topo dessa curva aqui, onde a gente chama de máxima verossimilhança. E é nessa máxima verossimilhança que surge a nossa estimativa média de ocupação. Deixa eu
Faz mais sentido agora de onde que vem essa máxima verossimilhança? Como que ela funciona? De onde que ela tira esses valores? Ou ainda está um pouco tudo muito sombrio assim para saber de onde que vem esses valores? Como é que é calculado? De onde que vem? É por isso que ontem você tinha comentado que a máxima verossimilhança não tem uma faixa de valor pré-estabelecida, né? Tipo, um valor máximo, que está sempre de acordo com os dados, né? Isso mesmo. Se eu tenho, aí a gente, deixa eu abrir o Excel aqui de novo para a gente ver como é que esses valores de máxima verossimilhança muda. Você pode ter isso muda com o tamanho da sua amostra também, porque como você precisa fazer várias aleatorizações, o valor de verossimilhança ele muda com o tamanho da amostra. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, que vocês vão ver que esses valores eles são muito influenciados. Estão vendo minha tela já? Uhum. Aí, olha só, vamos colocar 100, 100 sítios, que é o nosso N aqui, ó. 100 sítios amostrais, ó, o N é o número de sítios para serem amostrados. Nesse exemplo aqui, ele varia de 10 a 1000. Depois eu posso até passar esse Excel para vocês brincarem um pouco de ficar mudando tanto o nosso valor real de Psy, tanto o nosso valor real de P, que é a detectabilidade, ocupação, detectabilidade, e o número dos nossos sítios. E aí, olha os valores. Isso aqui são os nossos valores lá do gráfico, de máxima verossimilhança. Se eu tenho 10 sítios amostrais, esses valores eles caem bastante, olha só. Se eu tenho 100 sítios amostrais, esses valores aumentam. Se eu tenho 1000, vai aumentar ainda mais. Então, isso é variável, por isso que não tem no nosso eixo Y, né, que é a verossimilhança, não tem um valor fixo. Mas o nosso parâmetro tem, porque a gente sabe que nossa ocupação ela não pode ser maior do que 100%. Ela vai de 0 a 100%. Ela também não pode ser negativa. Ou eu tenho zero e vai até 100%. Então, é com base nisso que é calculado isso tudo. Toda essa estimativa aqui, ela vai ser calculada com base nesse conjunto de dados aqui, que é a nossa matriz, ó, de dados. Para cada ocasião, aqui eu teria 3 ocasiões, igual no exemplo. Ó, foi a primeira vez, ver os micos-leões dourados, detectei 45%. Depois eu fui outra vez, 60%. Aí eu vou uma terceira vez. Aí tá vendo que tem um combinado aqui? Vai combinar essas 3 ocasiões para daí então a gente ter essas estimativas aqui de máxima verossimilhança. Faz sentido, gente, isso que eu tô falando? Ai, sim. Não, beleza. Então, Mas geralmente vocês amostram 3 vezes e aí são os mesmos lugares ou geralmente são vocês. os mesmos lugares, Júlia. A gente tem uma tendência a mostrar os mesmos locais. O que acontece às vezes é, por exemplo, depende do que é o sítio amostral, que é o pulo do gato aqui. O meu sítio amostral, como que ele era um grid, eu tinha um grid de 1 km². Então, a ideia é que eu instalasse no centro desse grid, para a gente continuar tendo as distâncias, né? E não ter pseudo-replicação espacial. Só que no centro desse grid eu tinha vários locais que eu poderia instalar, eu tinha várias árvores que eu poderia escolher onde eu ia fixar a minha armadilha fotográfica. Mas eu ainda estava dentro do meu grid, estava no centro dele. Aí depende, por exemplo, Átila, o meu sítio amostral é uma lagoa. Você pode coletar dentro dessa lagoa, sempre vai ser, você está repetindo a sua lagoa. O meu sítio amostral é um fragmento, o meu sítio amostral é uma trilha. Você não precisa fazer exatamente no mesmo lugar, porque a sua unidade amostral é maior, é uma trilha. Você está querendo ver a ocupação para essa trilha, você não está querendo ver a ocupação dentro da trilha. Então, vai depender de onde é o seu sítio amostral, mas a ideia é que você repita o mesmo sítio amostral, porque só assim você vai conseguir calcular seu erro de detecção. Porque a ideia é que você repita o mesmo sítio é que se você voltar uma outra vez, talvez com outras condições, aí sim você tem chance de detectar a sua espécie. Aí você vai ter registrado, por exemplo,
Nesse mês choveu muito, no outro choveu pouco. No mês que choveu pouco, eu detectei. Então você vai ver que precipitação pode ter um efeito aí na detectabilidade. Então é dessa forma que é calculado. Mas aí você, no caso, visitava quantas vezes esses sítios? Porque fiquei curiosa para saber quantas vezes seriam suficientes para já rodar um modelo de ocupação. Então, para você fazer aquele piloto que eu falei, o modelo de ocupação ele tem que ter no mínimo 2 visitas. Porque aí você precisa ter uma contraprova. Você vai uma vez, se você tiver uma vez só, você está fazendo uma regressão logística, um GLM, porque você não tem repetição. Você precisa ter no mínimo uma repetição, que aí seriam 2 visitas. Você vai uma vez, você tem uma repetição, que é a segunda vez. Então, no mínimo, para começar a rodar os modelos, você precisa de 2 visitas. Entendi. E aí vai variar de acordo com a sua espécie depois. Tem espécie que com 3 visitas já te dá um resultado maravilhoso. Tem espécie que você faz 100 visitas e você ainda não tem um resultado. Vai variar da espécie, vai variar quão rara é a sua espécie. Entendi. Quanto mais rara, maior tem que ser a sua quantidade de sítios amostrais e maior tem que ser o número de vezes que você vai. Quanto mais abundante, menor o número de sítios e menor a quantidade de vezes que você visita. Então vai ficar aí, essa é a forma de ponderar. Entendi. E quanto ao número assim de sítios, tem um número que é considerado mínimo para conseguir rodar os modelos de forma ok, assim? Não tem também um número mágico, não, sabe? Como eu disse, tem um capítulo do Mackenzie, depois eu vou até mandar. Em algum momento eu vou compartilhar essa tabela com vocês, tá nos meus slides aqui. De um lado tem o quantitativo de sítios e em cima tem o quantitativo de ocasiões. E o artigo chama Onde eu vou alocar o meu esforço. Então, o ideal é que você faça um piloto em campo, né? Fui em 10 sítios, 5 sítios, 2 vezes, né? Para você conseguir estimar a detectabilidade. Aí você vai rodar o modelo dentro do programa, você vai ter os valores. Com base nesses valores, aí você vai olhar aquela tabela. Olha, se eu tive um valor de 50% de ocupação e eu tenho uma detectabilidade de 0,6, 60% de detectabilidade e 50% de ocupação. Aí você vai olhar na tabela. Aí ele vai te falar, você precisa de 20 sítios e 3 ocasiões. A tabela te dá um direcionamento assim de quanto você precisa, mas para chegar na tabela você precisa de um piloto. Entendi. Nossa, eu acho que eu bem vou fazer isso com meus dados de campo. Já tenta analisar aqui na disciplina, ver o que está respondendo, que eu acho super interessante. Aí você talvez já tenha até dado o suficiente para rodar a análise. Eu acho que eu já tenho 3 ou 4 ocasiões. Então já tem muitos estudos aí, a gente já publicou artigo com 2, com 3 ocasiões. E eu, por exemplo, como eu utilizei armadilha fotográfica, as minhas ocasiões eram a cada 5 dias, então eu tinha 40 ocasiões. Então isso tudo varia, né? Aí dentro do meu conjunto, da minha comunidade, tinha espécie que já com 3, 4 ocasiões já tinha a ocupação dela, não precisava de 40. Tinha espécie que precisou de 40 e mesmo assim às vezes não conseguiu estimar tão bem. Então Que isso doido. muda muito de acordo com quão rara é a sua espécie e quão abundante ela é. Só que isso dentro do modelo que a gente vai trabalhar aqui na disciplina, que é o Single Species, Single Season. E o Single Species é uma espécie, uma estação, uma espécie, múltiplas estações. Quando você está trabalhando naquela outra ferramenta, né, o outro modelo que é o multi-species, aí sim você consegue estimar até para a espécie mais rara. E Porque muda muito. ele leva em consideração a comunidade, ele leva em consideração que a comunidade, o modelo foi construído para considerar que dentro de uma comunidade a gente tem espécies raras e tem espécies abundantes. Então ele vai pesar isso com a comunidade como um todo. E esse modelo ele é bem bacana para quem está trabalhando com comunidade. E aí, no caso desse modelo que você falou agora, ele funciona de forma parecida, assim, em termos de quantas ocasiões Funciona de e como forma, fazer o piloto? funciona de forma parecida. Todos os modelos avançados, gente, eles vão ter essa raiz aqui que eu estou ensinando na disciplina. Por isso que a disciplina é de introdução mesmo, porque tudo que vier depois
vai ter um pé aqui nesse arcabouço que a gente está construindo. Então, a partir daí, vocês, tudo, quantidade de ocasiões, quantidade de sítios, tudo, máxima verossimilhança, tudo vem depois desse cerne aqui que a gente está exemplificando, que a gente está entrando aqui no assunto. Então, a partir disso, todos os outros modelos vão ter. Todos os outros modelos também vão ter uma única estação, né, que é o modelo estático, que a gente chama, que é o single season, e vão ter o multi-season, as múltiplas estações, que é o nosso modelo dinâmico. Todos os outros modelos, independente de qual seja, vai ter essas duas vertentes que a gente vai ver aqui na disciplina. A ideia é que no futuro a gente consiga dar até uma disciplina avançada também. Eu acho que ainda vai, talvez ano que vem, eu sempre prometo na disciplina, mas nunca tenho tempo de montar toda a disciplina para poder passar. Talvez a gente dê como uma oficina primeiro para ver se vai funcionar. Aí isso aqui a gente falou ontem, eu já vou lá agora para a parte da seleção de modelos. Aí beleza. Tá claro, gente, de onde que vem a estimativa? Isso que tem que estar importante, assim, não pode ser uma caixa de Pandora, assim, de onde que vem essa estimativa? É entender como é que vem do nosso conjunto de dados. Então isso tem que estar claro, porque agora a gente vai entrar na parte de como que a gente vai saber que o modelo X é melhor do que o Y, que o modelo com água influenciando a ocupação é melhor do que o modelo que tem propriedades do solo, por exemplo. Então a gente vai entrar nessa parte de seleção de modelos agora. Tudo certo? Até aqui, pra mim, tudo certo. Tudo Beleza. certo. Então vamos começar na parte de seleção agora. Como é que eu posso falar? Às vezes eu tenho também esse vício de falar o melhor modelo. A gente já aprendeu aqui que não existe modelo bom. Nenhum modelo está correto, só existe modelo que pode ser útil. Então não é muito certo e acaba sendo um vício da gente falar sempre, na hora dos resultados, o meu melhor modelo foi esse. Não. A gente tem que mudar esse vício de falar o modelo mais ajustado de acordo com os meus dados, né, na hora de comunicar o resultado, o modelo mais ajustado de acordo com os meus dados foi o modelo tal. Porque é isso que a gente está falando aqui. A gente está falando de melhor modelo, não existe um melhor modelo, existe um modelo mais ajustado para responder a sua pergunta. Então acaba que é um vício da gente sempre falar, o melhor modelo. Então a gente sempre vai falar agora o modelo mais ajustado e eu também preciso sempre me corrigir com isso. E aí a gente vai, como é que é feita a seleção de modelos? Ela é tudo que a gente for fazer aqui é totalmente proporcional ao nosso conjunto de dados, né? Qualquer análise estatística, ela vai ser de acordo com o que você tem, né? Então, eu quero estimar a ocupação dado que eu tenho esse conjunto de dados aqui. Então eu falo para o programa, olha, faz aí para mim os meus modelos, modelo X, Y, Z, W, com base no meu conjunto de dados aqui que eu estou te oferecendo. Ele não pode criar dado para a gente. Então qualquer análise que a gente for fazer, ela é condicionada ao nosso tamanho da nossa amostra. Se eu tenho 10 sítios amostrais e 3 ocasiões e tenho 100 sítios amostrais e 5 ocasiões, é diferente. Eu vou conseguir falar muito mais com uma amostra maior do que uma amostra menor. Mas é uma espécie abundante. Beleza. Isso tudo depende. A sua pergunta, o seu conjunto de dados, tudo isso vai influenciar. E chega um ponto que eu até falei que eu prefiro, os modelos são hierárquicos. São hierárquicos por quê? Porque você adiciona ou subtrai complexidade, dependendo da ordem que você for modelar. Você pode começar pelo modelo nulo, que o modelo nulo é aquele que é constante, não tem o efeito de nenhuma variável, é como se fosse tudo lindo e maravilhoso na natureza, não tem efeito de nada, ele é constante, que a gente sabe que não é verdade, mas ele é o modelo mais simples que a gente pode fazer, constante. Ou a gente pode começar pelo nosso modelo global. O que é o modelo global?
O modelo global é aquele que vai ter todas as suas variáveis. Ele vai ser aquele super modelo mais complexo que existe. E aí você vai trabalhando de uma forma hierárquica, onde você ou adiciona complexidade, vai adicionando variável por variável, vai fazendo as combinações de variáveis, até chegar a um ponto que, dependendo do conjunto de dados, o seu modelo não responde mais. Então, eu prefiro seguir do modelo mais simples para o mais complexo do que para o complexo para o mais simples. Porque do complexo, às vezes, às vezes, perco tempo. Porque até eu descobrir, às vezes eu tenho um conjunto de dados lá que não vai comportar 8 variáveis. Então, para que eu vou fazer o modelo global? Talvez meu modelo global não seja com 8, seja com 5, até onde o meu conjunto de dados comporta. Então, eu prefiro do mais simples para o mais complexo, mas muitas pessoas fazem do complexo para o simples. Eu acho um pouco de perda de tempo, dependendo dos nossos conjuntos. É porque muitas pessoas, principalmente lá nos Estados Unidos, eles têm grandes conjuntos de dados, principalmente quando eles trabalham com anfíbios, com aves, eles têm um conjunto de dados imenso. Então eles conseguem fazer realmente do complexo, não é problema nenhum. Aqui no Brasil a gente realmente tem uma limitação muito grande nos nossos datasets. A gente não tem um monitoramento de longo prazo, muitas vezes não tem grandes áreas sendo amostradas, principalmente por falta de recurso. A gente não tem tanto recurso para realizar nossos campos. Então eu sempre dou a dica de começar do mais simples para o complexo. Beleza, então como que é essa seleção de modelos? A gente precisa. A gente tem o Goddess of Fit, que é uma forma de você verificar se seu modelo, quão diferente o seu modelo ele é da realidade. Não sei se vocês lembram da análise estatística, um teste T, uma nova, uma regressão, a gente tem um valor de P, se esse P é significativo ou não. Vocês devem lembrar disso. Nesse caso aqui, quando a gente está fazendo uma nova, todo mundo sabe o que é um valor de P, né? Eu sei que a Andresa, Júlia e James estavam na disciplina da Nena. Não sei se o Edgar fez a disciplina da Nena. Se fez, já me sinaliza que aí eu vou ter certeza que você sabe também o que é um valor de P, né? Pelo menos. Tá tudo certo. Sabe o valor do P, valores críticos. Não, beleza. O valor de P, só para a gente relembrar, você vai dizer se tem uma diferença significativa ou não em algo que você está testando. No caso da nova, do teste T, de uma regressão, a gente quer que o P seja significativo, que é aquela faixa menor ou igual a 0,05. Então a gente quer que essa porcentagem, que essa diferença seja, que não seja mero acaso, que tenha realmente uma diferença que está fora do acaso. Então 5%, né, que é um valor de corte. No caso aqui dos modelos, a gente quer que não tenha diferença significativa. É o contrário, a gente quer que o nosso P seja maior do que 0,05. Então, por que a gente quer que seja maior? Porque se tiver diferença significativa, significa que o nosso modelo ele difere muito da realidade. Que essa diferença não é um mero acaso. Então, você não quer que seja, você não quer um P significativo, você quer que o seu P seja sempre maior. Então, esse que é o Godness of Fit, o GOF. Ele vai fazer essa expectativa. Você tem um cenário real e o quão diferente através de aleatorizações, gente, sempre através de aleatorizações. Você vai construir da mesma forma da estatística um modelo nulo. Vai ter até um exemplo aqui do lado. A gente vai ver. Você constrói um modelo nulo, você tem e sempre considerando seus dados observados, não é nada inventado. Então você vai falar assim para o programa lá, para o Presence. Olha, eu tenho um conjunto de dados observados aqui, você vai simular aleatorizações 1000 vezes, como se eu estivesse voltando para campo com base no que eu tenho aqui. Quais as chances de ter uma diferença significativa da realidade aqui? É basicamente isso que você está perguntando. Então, ele constrói 1000 aleatorizações, é um modelo nulo de distribuição, e você tem o seu dado observado. Então, ele vai contrapor o modelo construído com o seu dado observado. Como disso difere da realidade? Se isso difere muito da realidade, o seu modelo ele não é bem ajustado para representar. Se ele não difere muito da realidade, se ele não é um P significativo, o seu modelo ele é ajustado para representar aquele cenário natural que você está tentando responder.
Tá claro, gente, até o momento? Vai ter um gráfico aqui também que a gente vai trabalhar um pouco mais essa questão de o modelo nulo construído através das aleatorizações, o ser observado, como isso está distante da realidade. Tá. Eu me perdi um pouquinho, Atila, na verdade. Você falou que o P maior, não significativo, né? Teria um fit maior, é isso? Isso mesmo. A Ah, gente, tá. se a gente está fazendo um modelo para representar a realidade, você não concorda comigo que ele não pode ter diferença significativa dessa realidade? É verdade. Tem que ser o contrário, porque a gente não quer que ele tenha diferença, então ele tem que ser maior do que 0,5. Então ele não pode ser menor, porque senão ele vai ser diferente. E aí ele não é um modelo ajustado, ele não tem fit para poder representar aquele sistema que eu estou trabalhando. Então, E aí, quanto maior. pode. Só para ver se eu entendi. Então, o P, quanto mais próximo de um, melhor, mais ajustado é o seu modelo, é isso? Isso, para esse parâmetro, sim. Mas vocês vão Tá ver bem. que quando a gente fizer a análise, dentro da tabela, você não olha só para um parâmetro. É um conjunto de coisas, um conjunto de fatores que vai te dizer se o modelo é mais ajustado ou não. Vocês vão ver dentro da tabela, a tabela tem acho que uns 4, 5 quesitos que você olha para dizer se seu modelo, na verdade, isso já acontece naturalmente dentro do programa. Mas é importante porque quando você precisar explicar os seus resultados, você precisa falar, olha, não teve diferença significativa, o valor de P deu X, e o valor de P, gente, só se faz para um modelo, vocês vão ver, não faz para todos não, porque é o mesmo conjunto de dados. Não faz sentido você fazer para cada modelo, sendo que essa diferença significativa é com base nos seus dados. Os seus dados não estão mudando de um modelo para o outro. Não concorda? Você está trabalhando sempre com o mesmo conjunto de dados. Então você não precisa fazer para cada modelozinho. Ah, esse modelo aqui é com temperatura, efeito da temperatura na detectabilidade. Esse modelo aqui é efeito da precipitação. Esse outro aqui é com pH. Não concorda? Você está botando uma variável, mas o conjunto de dados é o mesmo. Você não precisa ficar fazendo isso todas as vezes, porque é como quando você está fazendo vários testes estatísticos, você tem muito mais chances de cometer erro tipo um, que você está fazendo várias vezes o mesmo teste. Então você não pode fazer isso, você não pode picotar, por exemplo. Às vezes você tem a nova. O que que é a nova? A nova é um teste categórico, né? Que você tem 3 níveis dentro de uma categoria. Você pode ter muito, mais ou menos e pouco. 3 categorias: o fundo, meio do rio e superfície. Aí, por exemplo, eu posso fazer uma nova, que é o correto, ou eu posso fazer um teste T que fundo e meio, fundo e superfície, e etc. Eu estou fazendo vários testes, então isso não é adequado você para o modelo também. Para cada modelo, você testar o valor de P. Você só vai testar para um modelo só, que é o nulo, ou o seu global, dependendo da ordem que você faz para o primeiro modelo só. Se você começar pelo mais simples, você vai fazer pelo nulo. Se começar pelo mais complexo, você vai fazer para o modelo global. E aí a gente tem um outro que não sei se já ouviu falar do AIC. O AIC é o critério de informação de Acaique. O Acaique ele foi um matemático que ele criou esse critério para você ser penalizado. Ele vai fazer um ranqueamento para você através dos seus modelos. E aí, para cada variável que você coloca, lembra que eu falei que você está sendo punido. Então, isso tudo é baseado com, por exemplo, o AKI que ele surge do valor da verossimilhança, que é aquele valorzinho lá com base no tamanho da nossa amostra, mais a pena, a punição que você está pagando por incluir mais complexidade no seu modelo. Vocês vão ver aqui como é que é calculado isso. Então, é sempre, por exemplo, ó, se eu tenho 4 parâmetros que eu estou estimando, e no nosso modelo nulo, no caso aqui, a gente sempre parte do princípio de 2 parâmetros. Concordam? Então a gente tem 2 parâmetros aqui, que é a detectabilidade constante e a gente tem a ocupação constante. Se eu coloco detectabilidade sendo influenciada por temperatura, concorda que eu vou ter 3 parâmetros agora. Quais são esses 3 parâmetros? Detectabilidade sem influência nenhuma,
ocupação sem influência nenhuma e detectabilidade, que é o beta da temperatura. Lembra daquela formulazinha da regressão que eu mostrei ontem? Eu vou ter sempre o beta do intercepto e o beta 1, né? O beta 1 que poderia ser o beta da temperatura. Ah, eu quero também pH, então vou ter mais um parâmetro, que é o beta do pH, detectabilidade com pH. Então, para cada variável vai aumentando o meu número de parâmetros, sempre começando por 2. E eu tenho que pagar um preço por isso. Se eu coloquei mais uma variável, como é que o AIC é calculado? Ele pega aquele valor de máxima de verossimilhança, que é com base no quão robustos são os nossos dados, mas duas vezes o número de parâmetros. Então, se eu tenho 3 parâmetros, duas vezes, a minha punição é duas vezes multiplicar isso aqui e somar lá no meu valor de AIC. Só que às vezes o modelo ele pode ter 10 parâmetros, mas ele é tão bem ajustado para representar a realidade que ele dá um valor de AIC muito menor do que o modelo que tem menos parâmetros. Aí vocês vão ver que é calculado um delta AIC, que é a diferença sempre do modelo mais ajustado para os outros modelos. Aí vocês vão ver isso na tabela, vai fazer muito mais sentido quando a gente fizer a análise, começar a interpretar os resultados. Então, aí quando a gente começar realmente a analisar, interpretar a tabela de dados, os resultados, de onde vêm esses números, aí naquele momento ali, se ainda não estiver fazendo sentido, aí a gente continua falando sobre de onde que vem esses valores. Aí aqui é como que é calculado, né, que eu já falei também, né, o Gordons of Fit, que é calculado através de Bootstrap, que são as aleatorizações, e gera esse gráfico aqui, ó. Aí tá vendo que ele fez aqui uma frequência, né, eu faço 1000 aleatorizações, e essas barras aqui que são construídas no gráfico são as minhas aleatorizações, é o que a gente chama de modelo nulo. E aí, espera-se essa linha tracejada no meio aqui, ela é os nossos dados observados, ó. Aqui são os nossos dados observados, né? Essa linha tracejada. Então, você não quer que seus dados aqui é como se você tivesse construído um modelo nulo para representar a realidade. Você não quer que, seus dados observados tenham diferença significativa, que eles estejam fora desse modelo construído. Você quer que quanto mais no centro ele cair, melhor, mais ajustado está o seu modelo. Faz sentido isso? Faz sim. Vamos supor que eu construí um modelo nulo aqui embaixo, ó, modelo nulo. Eu não quero que meus dados observados caiam aqui, porque senão ele tem uma diferença significativa. Eu quero que ele caia quanto mais no centro, melhor. Porque ele está dentro do que eu construí aqui, então ele não tem diferença significativa. Isso significa que o nosso modelo é bem ajustado para representar a realidade. Se ele cair aqui, algo de errado tem. Geralmente é interessante que quando a gente tem um conjunto de dados inventado, a tendência é até uma forma de descobrir que os dados foram inventados, né? Eles caem aqui, eles não caem aqui na realidade. O modelo ele não dá ajuste nenhum. É até uma forma. Não é, obviamente, nem sempre isso significa que os dados são inventados, mas é uma das formas de identificar que isso pode ter algum ruído ali na análise. E aqui a gente tem outro exemplo, né? Então a gente espera que caia aqui os nossos. Aqui tem até um valor de P aqui de 0,95. Isso aqui é o melhor dos mundos. Muito difícil você encontrar esse valor de P. Você geralmente vai encontrar um valor de P 0,25, 0,30. Muito difícil você encontrar um valor tão alto assim. Muito, muito, muito difícil mesmo. Eu, por exemplo, nunca vi um valor tão alto. Vejo sempre ali na média de 0,25, 0,30. E tá tudo bem, porque é o esperado com base nos nossos dados. Nos artigos também, se vocês olharem, vocês vão ver que é basicamente isso. Muito difícil dar um valor tão alto. Se der alto assim também, pode até desconfiar que pode ter algo estranho na análise. E aí a gente entra nesse que eu falei também já ontem um pouco, né? Que é o princípio da parcimônia, né? Como a gente. O que a gente espera, né? Quando a gente está trabalhando com um sistema, a gente sabe que o sistema natural ele é complexo. E às vezes a gente quer representar igual aquele desenho lá do barquinho, que a gente fez vários modelos do barquinho.
ou mesmo quando eu pedi para vocês desenharem um céu, que eu falei, tem gente que vai fazer um super desenho aqui, tem gente que vai ser mais simplistas. Mas ser simplista não necessariamente significa que a gente não esteja representando. A gente sabe que o que é complexo e quanto mais parâmetros a gente adicionar, melhor. Só que a gente precisa ter parcimônia nessa quantidade de parâmetros, porque a gente está sendo punido por esses parâmetros. Então, esse que é o princípio da parcimônia. Ó. Aqui embaixo a gente tem um número de parâmetros. Quanto mais você aumenta o número de parâmetros, você diminui o viés de representar a realidade. Então, aqui em azul mais escuro tem o viés. Então, aumentou o parâmetro, você diminui o viés, você tem uma estimativa mais precisa, mas aumentou o parâmetro, você é punido porque aumenta a variação, a variância dentro dos seus dados. Então, você tem que encontrar um meio do caminho aqui, que é o nosso princípio da parcimônia. Você tem que ser parcimonioso, você tem que, na hora da modelagem, saber a hora de parar. E Átila, como que eu sei a hora de parar? Você vai saber porque o seu output vai falar, o modelo não teve convergência numérica mais. Então você vai saber a hora de parar, por isso que eu gosto de começar do mais simples para o mais complexo. Vocês vão ver que cada vez faz mais sentido isso. Porque com base nos nossos dados que a gente tem aqui, que não tem um tamanho amostral gigantesco, por causa que a gente tem muito problema com recurso, de logística, a gente sabe que, por exemplo, que às vezes quem trabalha, acho que o Edgar vai trabalhar no Itatiaia, vai ter área logística que ele não consegue nem chegar, né? Pontos altos, então ele vai ter dificuldade nisso. Tem lugares que você não tem dificuldade. Vi um estudo esses dias nos Estados Unidos que eles lançaram os equipamentos por avião. A gente não tem condições de fazer isso, gente. Então a gente tem que ser realista e vai chegar um ponto que o seu modelo vai falar: olha, aqui está na hora de você parar, a gente não consegue responder mais nada. Então é essa a pergunta que, como que eu sei o momento ideal de parar? Vai começando do mais simples para o mais complexo, que vai chegar uma hora que não vai responder mais nada. Aí você vai falar, aqui então parou, aqui é o meu modelo global. Se eu colocar mais uma variável, não responde mais. E aí você vai fazendo essa construção do simples para o complexo, para justamente não perder tempo. Você começar do complexo até se descobrir a hora de parar é mais complicado. E aí a gente tem aqui, né, Ockham, né, a razão de Ockham, né, que é a lâmina de Ockham que você é punido. Aí você tem a resposta, né, complexa, mas é a correta, que seria explicar o mundo aqui, o complexo, e você tem a resposta simplista, mas que está errada. Por isso que todos os modelos são errados, gente. Mas não significa que eles não tenham utilidade para representar essa realidade. Infelizmente, a gente não tem condições ainda, porque quanto mais complexo também é seu modelo, você vai distanciando de conseguir dar uma resposta. Vamos supor que eu coloque um modelo lá com 10 variáveis. Eu já começo a não ter uma resposta tão precisa de qual variável está influenciando como e como que é essa estimativa. Então eu vou perdendo um pouco da minha precisão também. Então o modelo muito complexo, ele já deixa de falar, já deixa de estimar, justamente por causa disso, que o programa ele está falando para você, opa, aquela maquinaria lá de máxima verossimilhança, está falando, opa, eu já não consigo falar mais nada, você colocou tanta coisa aqui que eu não sei o que é o que mais para te falar aqui, com base no que você está me dando de alimento aqui para trabalhar, eu já não consigo mais dizer mais nada. E aí, quando você está indo nos modelos mais simplistas, que é o que realmente é feito, justamente por todos esses princípios aqui de parcimônia, a punição pelos modelos, você está dando uma resposta mais útil, né? Você está chegando numa resposta com maior utilidade. Faz sentido isso, gente? Sim. E aí a gente tem aqui um gráfico que mostra a parcimônia versus a precisão, né? E aí a gente vai vendo que quanto maior você utilizar da parcimônia, né, quanto mais complexo o modelo, maior a sua precisão, e quanto mais simples, menor a sua precisão. Mas aí você tem que sempre dosar pelo princípio da parcimônia. Senão você vai ter um modelo muito complexo com muita variação entre ele e ele não vai ser mais preciso também.
E aqui tem um pouco mais sobre o critério de Akaique, né? Que ele foi descrito em 1973 e ele é baseado nessa distância. E o que é essa distância, então, gente? Que eu falei, como é que é calculado o Akaique? Ele é calculado com a máxima com a verossimilhança, mais a punição dos seus modelos. E essa distância aqui de informação, né? Que é a distância KL, como é que ela é calculada? Deixa eu pegar aqui para desenhar mais ou menos como é que ela é calculada. Vamos lá. Aí, vamos lá. Isso aqui, eu vou fazer vários gráficozinhos aqui. Aí vamos supor, a minha realidade é essa. Aí, dentro essa aqui é a realidade que eu não sei, que é calculada através ela é estimada pelo nosso modelo nulo, aquelas 1000 aleatorizações. Ou 100, 10.000, tem gente que faz 10.000, 100.000, depende do conjunto de dados também. Aí eu faço o primeiro modelo aqui. Aí, meu primeiro modelo deu um gráfico assim. Epa, não ficou verde, não, pera aí. Aí eu faço meu primeiro gráfico. Eu faço um segundo aqui. Um terceiro aqui. E um quarto aqui. Qual que vocês, olhando o gráfico verde, que é o nosso modelo que a gente construiu com base nos nossos dados, e o gráfico preto, a linha, na verdade, a linha preta versus a linha verde, qual que vocês diriam aqui, né? Aí pode colocar a numeração aqui, 1, 2, 3 e 4. Qual vocês diriam que tem maior ajuste aqui? Só bater no olho ainda, sem matemática nenhuma. Isso aí. Eu apostaria também no 3 ou no 4. Visualmente ainda não dá para saber. Eu apostaria no 3 ou no 4. Aí, vamos dar um zoom aqui agora. Peraí. Vamos dar um zoom aqui para a gente ver mais ou menos isso. Aí, vamos pegar então aqui o gráfico 3, por exemplo. A linha 3, pronto. Mais ou menos dessa forma aqui. Aí, o que é feito aqui? O que é essa distância KL? A distância KL, gente, ela é justamente essa distância aqui que é calculada. A distância do nosso dado observado versus o real construído pelas aleatorizações. Então, essa distância, quanto maior essa distância média, vai calcular uma média dentro disso tudo aqui. Quanto maior essa distância, maior o nosso valor de Akaique. Faz sentido isso? Faz. Então, essa que é a distância KL. Então, quando vocês forem ver o número lá que vai sair, o valor de Akaique, esse valor de Akaique ele vem do valor de likelihood, que é aquele outro gráfico que eu fiz lá, deu 66% no nossa média observada. Então, ele vai ter aqueles valores lá de likelihood, vai ter a máxima verossimilhança. Aí, com o valor dessa máxima verossimilhança aqui, mais essa distância KL, mais a punição pelos seus parâmetros, daí vem aquele valor de AIC. Então é daí que surge esse valor aqui famoso, né, de AIC, tá vendo? Tem até a distância dos modelos aqui, a verdade que não é conhecida e os nossos modelos. Aí tem essa distância do que a gente modela para representar isso. Aí tem aqui a fórmula, ó, AIC, duas vezes o log de likelihood, que é esse L aqui, mas o nosso K é o nosso número de parâmetros, mais duas vezes o número de parâmetros. E aí você estima isso tudo com essa distância aqui
KL, que é a distância do nosso modelo para representar a realidade. Vocês não vão precisar, gente, novamente eu vou falar, não vai fazendo fumaça na cabeça, não. Eu estou falando toda essa parte estatística porque você precisa saber que existe uma maquinaria por trás, né? De onde está vindo aquele número? É importante ter uma noção de onde está vindo. Porque aí você começa a fazer mais sentido disso tudo. Mas na hora que for, você não vai precisar calcular isso à mão, nada disso, vai precisar decorar fórmula, nada. Eu só estou falando toda essa matemática porque tem que ter conhecimento que existe essa maquinaria por trás, de onde que vem esses valores, que você está pagando uma punição aqui pelo número de parâmetros, que você precisa de parcimônia. Você precisa se focar muito mais na parte biológica por trás, do que está fazendo sentido biológico, né? Como é por exemplo, já sabe que a verossimilhança, a likelihood, é calculada com base nos nossos dados observados, que tudo vem dos dados observados, né? Então, isso que é importante saber no final das contas. E aí, até que tudo bem? Na verdade, eu fiquei com um pouco de dúvida na fórmula, porque a distância que a KL que você fala é a junção seria esse L e o K da fórmula, né? Isso mesmo. Ah, tá. É porque eu achei que era uma outra coisa, mas. Então, esse L aí, como diz no slide, é da verossimilhança e o K seria do número de parâmetros. Isso mesmo. Aí o KL é a junção, porque é isso que vai te dizer o quão distante está aquela linha lá do modelo da realidade. Ah, tá bem. Que é o Foi isso que eu valor de confundi. isso, que é o valor de AIC propriamente dito. Então, na prática, assim, quanto maior for o teu AIC, menos ajustado é o modelo? Ou Isso é o que é o. contrário? Não, então, isso que é o pulo do gato, porque você não olha o valor de AIC. Porque o AIC ele é com base nos seus dados. Você vai olhar esse valor, ele pode. Lembra que o likelihood é calculado nos nossos dados. Quando a gente tinha 100 sítios amostrais, dava valores absurdos. Quando tinha 10, dava valores menores. Lembra disso naquela tabela do Uhum. Excel? Então, aí você não pode olhar para o valor de AIC, você vai olhar o valor do delta AIC. Ah, Porque o é, delta IC é justamente isso. Você vai ter lá o modelo mais ajustado, vai ter uma linha, vários modelos aqui, e todos esses modelos com valores de IC. Aí você vai ver a diferença de IC desses daqui. O que tiver o menor delta IC, ele é mais ajustado. entendi. Não, agora faz sentido. Porque realmente, se é com base nos dados, o valor não diz muita coisa, né, do AIC. Isso mesmo. O que vai influenciar é isso aqui, ó. Só que aí, na hora que você vai ver que às vezes o IC dá menor. Por que o IC dá menor? Porque às vezes você jogou lá uma variável, né? Tudo vai influenciar aqui, ó. Você vai ver que dentro daquela tabela do Excel, deixa eu abrir ela aqui de novo, compartilhar com vocês mais uma vez. Vocês vão ver que tem pontos lá que o modelo está sendo mais verossímil, que ele está mais próximo de representar a realidade. Então, ele, por exemplo, vamos supor que um modelo você fez. Vocês estão vendo minha tela já? Já. Deixa eu botar 100 aqui. Então, vamos pensar aqui no IC. Né? Vamos supor que você modelou algo que está dando próximo daqui. Olha a diferença da sua verossimilhança, 692. Aí o IC vai ser calculado com base nisso. Aí você fez um modelo que está bem mais próximo de representar, 218. Então olha a diferença, ele vai ser calculado com isso. E além disso vai ter um delta IC. Aí quando jogar o delta IC desse modelo aqui, né? 216. Vamos pensar aqui, ó, 692 menos 216. Você vai ter um delta IC de 476. Isso é gigante. Vocês vão ver aqui no próximo slide que o delta IC ele tem que ser menor ou igual a 2 para ele ser considerado um modelo ajustado. Então isso aqui já está bem fora da caixinha. Porque aí quer dizer que pelo que eu entendi, quer dizer que a curva do modelo está muito próxima de uma curva calculada assim, está próxima da realidade, né? Isso A aí. distância entre as curvas é pequena, né? Uhum. Quanto menor isso aqui, menor a distância pode se interpretar dessa forma. Aqui significa, vamos supor, se a gente for pensar dessa forma,
É porque esse número, ele realmente ele é muito abstrato, gente. Ele é um conjunto de coisas. Mas a gente pode interpretar dessa forma, sim, porque às vezes. Mas só pode pensar em relação a, por exemplo, o valor do AIC é sempre comparando vários modelos dentro do mesmo conjunto de dados. Aí tá ok, porque aqui é o mesmo conjunto de dados. Então significa que esse aqui está distante 692 e esse aqui é apenas 218. Então esse está mais próximo. Esse aqui está mais próximo ainda, 216, ó. Isso que significa, mas dentro de um mesmo conjunto de dados. Entendeu? Aí faz sentido comparar esse valor de IC. Pode ser pensado como se fosse a distância mesmo. Esse aqui tem 692 é bem mais distante de 218. E aí você falou que o valor do delta IC é mais ou menos 2, né? Geralmente. Isso, vai estar no próximo slide isso, para ter algum suporte empírico. Porque aí vai entrar dentro aqui dos melhores modelos, né? Gente, dificilmente você vai fazer um modelo desse. Os seus modelos eles vão estar mais ou menos nessa zona aqui já. Por que eles vão estar nessa zona aqui que eu vou pintar agora? Espera aí. Acho que eu não posso editar. Não posso. Eles vão estar nessa zona aqui. Vocês lembram lá do. Deixa eu voltar aqui para desenhar. Deixa eu printar isso aqui, aí eu vou desenhar. Porque isso aqui é aquele gráfico, ó. Eles vão estar nessa zona por quê? Lembra que eu falei que. É com base nos nossos dados observados lá em campo. Se eu tenho uma ocupação de 50% nos dados observados, é impossível eu ter um. Eu já tenho certeza absoluta que eu observei em 50%. Então, como que os modelos também são com base nos nossos dados, a chance é que a grande parte dos seus modelos vão estar aqui, ó, nessa zona aqui. Então não vai dar uma diferença gritante, vai dar sempre próximo de 2, ó, de 218. Você vai ficar aqui nessa zona. Impossível você vir para essa área aqui, porque os seus dados não estão bem longe disso aqui. Quando você foi para campo, você observou algo próximo disso, ó. Lembra que nossas ocasiões davam todas aqui, ó. Então a chance é que sua estimativa vai ficar dentro disso aqui. É impossível você chegar porque você já viu em campo que é maior do que 10%. Então a chance de você detectar é muito maior do que isso. Então não faz sentido você estimar algo que está errado. Então a maquinaria lá da máxima verossimilhança vai estar sempre aqui, os seus modelos também, ó, nessa faixa aqui, porque foi o que você tem de observado. E o seu modelo ele é feito com o que você tem de observado. Não vai inventar algo novo. Faz sentido isso? Que vai estar aqui. E aí, com base no estar aqui, você vai ter valores aqui, ó, 213, 214. Uma hora você vai colocar a variável chave lá, a sua hipótese chave, que vai dar um valor melhor. Quando a gente modelar, vocês vão ver como é que isso fica arranjado assim na tabela de modelo. Vai fazer mais sentido. Aí, beleza. Aí a gente tem aqui, olha só. O delta IC é justamente o que você vai comparar os seus modelos. Se ele é menor ou igual a 2, significa o quê? Que os seus conjuntos, os seus dois modelos, ele tem o mesmo suporte. Vamos supor, eu coloquei precipitação, temperatura e pH. Todos deram próximos ali de menor ou igual a 2 de delta C. Significa que eles estão falando a mesma coisa. Então como é que eu seleciono o modelo? Tem outras formas de selecionar. Você vai ver quantas vezes essas variáveis apareceram, que é o que a gente chama de suporte, de peso do modelo. Vocês vão ver na hora que chega lá na tabela que também tem isso uma forma de avaliar. Então é sempre importante, por isso que eu falei, não tem um fator só que você olha, é um conjunto de coisas dentro daquela tabela. E a gente vai destrinchar nos resultados uma por uma para vocês entenderem. O que que é isso? O que que isso está falando? De onde que veio isso? Aqui eu só estou falando realmente a base, mas na hora que a gente for analisar mesmo os dados, os exercícios, a gente vai olhar um por um dentro daquela tabela de modelos. O que que eu tenho que levar em consideração aqui? O que que isso está me dizendo? Por que que isso é assim? Por que que isso é assado? Então a gente vai olhar um por um e vai depois abrir o output para ver se faz sentido os resultados gerados. A gente vai trabalhar isso tudo na hora que a gente for fazer o exercício. Mas aí só para a gente saber o ponto de corte. Menor ou igual a 2, os modelos eles todos têm o mesmo suporte.
Se está entre 2 e 7, significa que eles ainda têm uma evidência de explicar, eles ainda têm um pouco de ajuste. Se der maior do que 7, já não tem evidência para explicar o que você está querendo responder lá. Então, maior de 7 já é um modelo que ele não tem ajuste. Entre 2 e 7 ele ainda tem um pouco de ajuste, mas o ideal é que ele esteja menor ou igual a 2. E aí, essa aqui é com base na distância também, né? Aí, por exemplo, significa, por exemplo, maior de 7 significa que o modelo vai dar aqui para baixo, ele está falando completamente nada com nada. Aí, entre 2 e 5 ele vai estar um pouco mais próximo. Aí, 2 ele vai estar aqui mais um pouco tortuoso. É mais ou menos nesse caminho aqui que vem esses valores aí de delta e C. E aí a gente tem que tomar cuidado com as variáveis traiçoeiras aqui, né? O que são essas variáveis traiçoeiras? São variáveis que estão correlacionadas falando da mesma coisa. Vou dar um exemplo. O que poderia estar falando a mesma linguagem? Estou pegando lá uma medida para representar a minha floresta. Aí eu estou pegando a abertura do dossel, né, a proporção de cobertura do dossel e distância entre árvores de grande porte, que forma realmente a canópia, né, o nosso dossel. Essas duas geralmente estão falando a mesma linguagem. Eu pego lá a densidade de lianas, que esse é o cipó, densidade de lianas versus cobertura do subbosque. A chance de estar falando a mesma linguagem também é a mesma. Então você tem que ver se você tem variáveis dentro do seu conjunto que estão correlacionadas. Se elas estão correlacionadas, você nunca pode utilizar variáveis que estão correlacionadas no mesmo modelo, que você vai estar enganando, dando força, dobrando sua força, porque você está falando a mesma linguagem aqui. Faz sentido isso, gente? Faz sim. Não, beleza, então. Aí aqui tem outra questão. Dentro lá daquela tabela, vocês vão ter uma tabela lá, deixa eu até colocar aqui um esquema, vai ter a tabela lá assim. A tabela vai vir, vai estar lá modelo, AIC, delta AIC, AICW, que é o weight, vai ter o K, que é o número de parâmetros, e a likelihood. É mais ou menos isso que vai ser a tabela. Aí para cada modelo seu, aí vamos supor, modelo, detectabilidade com temperatura. Aí vai ter lá IC 525. Aí o delta IC, se ele for o primeiro da linha, vai ser 0, ele é o mais ajustado. Então é 525 menos 525 é 0. Aí vai ter lá o peso. Aí vamos supor que vai vir isso aqui no peso. 0,85. Aí se eu estou com o modelo de detecção com temperatura, quantos parâmetros eu tenho? Qual o número mínimo que a gente começa de parâmetros no nulo? 2. 2 mais o beta da temperatura. Então eu tenho 3 parâmetros aqui. Aí vamos supor que a likelihood vai dar o número 685. Não pode dar 685. 500 e... menos 2, 3, 6... Calma aí que eu já vou calcular isso aqui na aula. 525 menos 6 da punição dos parâmetros. A likelihood é 519. Não deu para escrever, mas é 519. Por que 519? Alguém sabe me falar? De onde que veio esse número que eu coloquei 519? Como é que é calculado o nosso AIC? Não é com base na nossa likelihood? Lembra da fórmula? Que era likelihood, aí vamos por 519, mais 2 vezes o número de parâmetros. Se meu AIC deu 525, eu consigo calcular. Se eu tenho o número de parâmetros, eu consigo chegar na minha likelihood, que dava 519. Porque eu tenho 3 parâmetros, 2 vezes 2, 6. 525 menos 6, 519. Faz sentido? Depois vocês vão ver melhor na tabela.
Mas aí, esse peso aqui, aí aquele 0,25 que eu apaguei, 0,85 significa o quê? O modelo com detectabilidade sendo afetado pela temperatura explica 85% da variação dentro da minha detectabilidade. Esse que é o IC weight, que é o nosso peso de suporte do modelo, com comparação aos outros. O conjunto de modelos da sua tabela nunca vai passar de 1, porque tem que dar 100%. Então, você vai ter modelo que vai explicar 5%, 10%. Então, é o conjunto que vai te determinar qual é o modelo mais ajustado também dentro daquela tabela. Então, é mais um elemento que a gente vai avaliar. A tabela é isso que eu coloquei aqui. Não vai ter nenhum elemento novo, não. Mais informações sobre seleção de modelo. O Burnham e Anderson, de 2002 e 2004, que é esse livro aqui com a capa. Eu tenho o PDF dele também, eu posso compartilhar. Ele vai destrinchar, ele não é só sobre ocupação, ele é seleção de modelos de qualquer modelagem ecológica. E todos os modelos, quando você vai trabalhar com GLM também, é esse mesmo caminho aí de seleção de modelos. Então não é nada, não estou ensinando nada exclusivo de ocupação aqui não. A seleção de modelos ela já vem de GLM, de outros modelos dentro da estatística e da ecologia numérica. E aí vocês que eu posso compartilhar depois com vocês. Aqui é a Bíblia mesmo, vai muito mais além do que eu estou falando aqui. Esse livro aqui, ele é o local para ser consultado. Beleza, aí a gente viu toda a parte da teoria até então. Alguma questão? Querem dar uma olhada no programa já para a gente começar a fazer um modelo, para ver isso na prática? O que vocês acham? Eu acho que ajudaria bastante visualizar já no programa. Mas não sei Beleza. se o pessoal vai topar. Não, beleza. Eu acho também que a melhor forma é agora ir para o programa. Vamos fazer o seguinte, eu vou compartilhar a tela com vocês. Eu não sei se vocês baixaram o Presence ainda. Já baixaram? Eu vou mandar o link aqui no chat. Quem não baixou, baixa, porque na parte da tarde a gente vai fazer uma prática. É esse aqui. Aí eu vou compartilhar com vocês a tela também, para vocês verem qual que tem que baixar certinho. Esse é o link. E acompanha aqui na tela comigo. Aí quando vocês entrarem no link vai aparecer essa página aqui. Vocês estão vendo minha tela já? Aham. Aí vocês vão baixar aqui embaixo, ó, download. Vocês vão baixar esse aqui, ó. Quando vocês clicarem aqui, vai baixar, ó. Aí instala e de tarde a gente vai fazer a prática. Aí acompanha aqui comigo então. Opa, abriu errado. Acompanha aqui comigo então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Sítio 1, site 2, site 3, site 4, site 5, vamos fazer 10. Só para a gente dar uma olhada no programa. Aí, ocasião 1, 3 ocasiões, vamos fazer 2 ocasiões. Aí, aqui é a história lá do mico-leão dourado. Se eu tenho o mico-leão dourado, o primeiro era 45% de 10, aí me pegou. Mas acho que vai dar uns 4,5. Vamos botar 4. Então aqui eu detectei, não detectei, não detectei, 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 não detectei. Tá próximo dos 40% aí. Na segunda ocasião eu tinha 60%, então 6 aqui. Aí não detectei, 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 não detectei. 6. Então tá. Aí eu tenho algo próximo disso, né? Fui para campo, tenho algo próximo disso. Aí vou querer. E aí o nosso naive aqui vai dar 40% e aqui vai dar 60%. Aqui eu tenho 4 sítios ocupados. A cara da nossa planilha sempre vai ser essa, tá, gente? Ó, cada linha, uma unidade amostral e cada coluna, uma ocasião.
Independente do programa que trabalhar, vai ser esse o formato que vai entrar no programa. Beleza? Cada coluna é ocasião, cada linha é um sítio amostral, uma unidade amostral. Aí vamos lá para o Presence, então. Vão acompanhando aqui comigo, de tarde a gente vai fazer junto. Eu vou passar mais exercícios para vocês. Na verdade, de tarde a gente brinca mais um pouco aqui no programa, para vocês verem a cara deles. E a gente tenta entrar um pouco no single season já. Para amanhã a gente tentar fazer mais práticas assim. Eu acho importante fazer bastante prática para vocês irem pegando o jeito. Essa é a cara do programa, gente. Ó, quando eu abrir, ele é um programa que sempre está passando por modificações. Aqui é o livro que eu mandei os capítulos para vocês. Vou mandar o terceiro capítulo hoje também, que fala um pouco mais da estatística. Não precisa se preocupar, dá uma olhada, lê no tempo de vocês, assim, tentar. Realmente vai ter muita fórmula, muita matemática, foca um pouco mais. O Mackenzie, né? Ele é bem didático, assim, na parte textual do livro dele. Então, eu não acho que é uma literatura pesada, assim, que tem muito livro, assim, estatístico que foca muito nisso. Eles precisam falar disso, igual eu falei também, mas eles não aprofundam tanto também. Então, eu acho que é importante tentar passar um olho, pelo menos, na parte estatística também. Aí, essa é a cara do programa, eu vou lá em New Project. Ah, eu preciso de variáveis aqui também. Vamos pensar em inventar uma variável nesse primeiro momento. Temperatura e vamos pensar em umidade relativa do ar. Então, temperatura e umidade, gente, vai ser mais complexo de trabalhar nesse momento. Vamos tirar porque elas são variáveis de ocasião, vocês vão ver isso amanhã. Vamos trabalhar com variável de sítio. Então, cobertura do dossel. E vamos pensar em cobertura do subbosque. Ou alguém quer dar um exemplo de variável? Dossel, fala uma outra variável aí que poderia ser de cada sítiozinho desse. Vamos pensar aqui. Distância da borda. Altura da serapilheira. Pode ser. Profundidade de serapilheira. Aí a gente tem aqui, então vamos lá. Profundidade de serapilheira vai ser em centímetros. Isso é importante vir na tabela de vocês também, tá? E aqui vai ser em porcentagem. Então, vamos lá, o primeiro sítio é 55 de cobertura, 60. Deixa eu ver aqui que vai ter que ser uma espécie mais florestal para dar uma resposta diferente. Aqui, 55, 59. Aqui vai botar 23. 75, 80. 79. 79. Repararam que eu meio que manipulei aqui para dar uma resposta para o dossel, né? Eu tô vendo onde tem presença, tô botando uma cobertura maior de subbosque. Aí profundidade não vai dar nada com nada nesse primeiro momento. 5.2, 2.1. Beleza, então a gente tem um conjunto de dados aqui. Vamos lá no Presence, então. Aí, essa é a cara do Presence. Eu vou lá em File. Eu vou criar um novo projeto para analisar aqui. Então, New Project. Isso aqui tem apostila também, tá, gente? Eu vou enviar para vocês depois, passo a passo. Nós vamos fazer junto. Vou gravar, vou disponibilizar. Tem os vídeos das aulas dos semestres passados também. Beleza, aí New Project vai abrir isso aqui. Eu não vou mexer em nada aqui de início, eu vou abrir isso aqui, Input Data Form, essa parte aqui. Aí ele vai abrir a tabela para eu copiar o que está no Excel. Eu não posso importar um arquivo, ele é arcaico, ele não deixa importar um arquivo do Excel. Então eu tenho que colar aqui na mão mesmo, modo antigo. Então quando eu abrir o Input Data Form, ele vai abrir como se fosse uma planilhinha do Excel para eu conseguir colar aqui os meus sítios. Então,
Quantas linhas de sítio eu tenho? Eu tenho 10 linhas de sítio, né? Eu tenho 10 sítios, então eu já posso colocar isso para eles. E quantas ocasiões eu tenho que são as minhas colunas? Eu tenho 2 ocasiões. Beleza. Então eu vou copiar aqui, ó. E vou dar um Ctrl V aqui dentro. Colei aqui dentro. E aí eu tenho duas, aqui a gente tem dois tipos de variáveis. Lembra que eu falei a temperatura, gente? Ela é variável de ocasião. Por que a temperatura é variável de ocasião? Porque na ocasião 1 poderia ser uma temperatura, na ocasião 1 poderia ser outra. A mesma coisa a umidade. Então o que a gente tem aqui agora é variável de sítio. Cada sítio nosso vai ter uma cobertura do dossel e uma profundidade de serapilheira. Só que a serapilheira também é traiçoeira, ela pode mudar de ocasião também. Ela pode ser tanto de sítio como de ocasião. Porque pode ser que caiu mais folha em algum período, assim. Então tem que tomar cuidado nas nossas variáveis. Então eu tenho duas variáveis aqui. Então eu vou colar lá os meus valores de variáveis. Clico aqui dentro, Ctrl V. Aí, ó, vou vir aqui em Edit e vou dar nome para as minhas variáveis. Dossel. E aqui vai ser serapilheira. Beleza, tudo certo, os meus dados estão aqui. Eu preciso vir em File e salvar esse arquivo que eu estou trabalhando. Então eu vou salvar, vou dar um título, posso colocar aí Mico Leão. Ok, ele vai abrir onde eu quero salvar, ó. Documentos. Depois, quando vocês instalarem, quando a gente for fazer de tarde, vocês vão ver que algumas pessoas não vai funcionar em documentos, o Windows não vai deixar. Então vai ter que salvar dentro da raiz do computador, lá no meu computador no C. Aí ele vai deixar rodar as análises. Mas isso a gente vai ver. Sempre tem uma pessoa ou outra na disciplina que tem esse problema. Então eu salvei lá dentro de documentos. E aí eu fecho essa aqui, ele vai voltar para aquela inicial. Aí tá tudo preenchido já agora, ó. O nome do meu projeto Mico Leão, aonde que ele está salvo, os resultados onde vão ficar dentro da pasta, número de sítios, ó, 10 sítios, número de ocasiões, número de variáveis de sítios, e aí por season, etc. Tá tudo ok. Eu confiro mais uma vez, ok, crio o meu projeto. Quando eu criar meu projeto, ele vai perguntar se está tudo ok de novo, ok. Ok, aí ele vai para a parte que é o nosso console, onde a gente vai fazer os nossos modelos. Tudo certo até aqui? Aí, olha só como que é. Lembra que eu falei que como é que vinha a nossa planilha, né? Eu errei até um pouquinho porque eu não tinha colocado o log aqui. É daqui que sai o valor de AIC. O nome do nosso modelo, o nosso valor de AIC, o nosso delta AIC, o nosso peso de suporte do AIC, a nossa verossimilhança do modelo, nosso número de parâmetros e a distância que é calculada lá do KL. Essa é a distância do KL, que é aquele do menos 2 vezes o log do likelihood. Faz sentido isso até então? Tá dentro do que a gente viu até agora. Aí vamos rodar um modelo. Como é que eu faço os meus modelos? Qual modelo eu posso... Aqui, ó. Aí eu venho em Run, ó. Vamos dar uma olhada aqui. File. Posso criar um projeto novo, não é o que eu quero. Eu posso ver lá, ó. Eu quero ver meus dados de novo. Eu venho aqui para ver os meus dados, como é que eles estão. Eu não posso adicionar coisa nova uma vez que eu salvei. Eu tenho que criar um novo documento, porque o Prezi, como é um programa mais simplório, ele não interpreta, não é tão inteligente dessa forma. Pelo menos ainda com essas atualizações não tem isso. Então, eu quero uma variável nova. Se eu adicionar aqui, eu posso até adicionar, ela vai aparecer. Mas ele não vai salvar. Ele não vai salvar. Você vai precisar criar aquele processo de novo. Beleza, viu? Aí eu vou aqui em análise, ó. Run é onde ficam as análises. Aí eu tenho várias análises aqui, ó. Tá vendo? Olha o tanto de modelo que eu tenho, gente. Na disciplina nós vamos ver o simples, que é o single season, que é o mais basal, e nós vamos ver o simples multi-season. Mas olha a quantidade de modelo que tem aqui. A gente tem um modelo que ele é multimétodo. Eu só quero testar a diferença entre métodos amostrais. Você vai utilizar um multimétodo.
Ah, eu tenho falso positivo. O que que é um falso positivo? Ah, eu estou trabalhando, é muito comum falso positivo com ciência cidadã. Estou utilizando dados de ciência cidadã. Às vezes o cara falou que viu o mico-leão dourado, mas não viu o mico-leão dourado. Então pode ser um falso positivo. Eu posso usar um modelo que vai lidar diretamente com falso positivo. Multistate. O que que é multistate, gente? Multistate é quando eu estou trabalhando. Vamos pegar o mico-leão aí. Multistate eu quero ver a ocupação de fêmeas e machos, diferenciar dentro do meu modelo aqui. Então é estados diferentes. Ah, quero ver filhote e adulto. Quero ver ninho, ovos, nidificação. Então, multistate são vários estados diferentes, né, dentro da minha mesma espécie. Quando eu tenho detecções correlacionadas, como é que seria isso? Estou almoçando dentro de uma trilha, boto a armadilha fotográfica ao longo de uma estrada. A tendência é que minha onça pintada vai passar na frente de todas as câmeras é alta, porque ela está andando na estrada. Então eu tenho detecções correlacionadas. Duas espécies é aquele dos porcos que eu dei o exemplo de competição. Ah, duas espécies onde está correlacionado. Isso aqui pode ser aquelas espécies, por exemplo, já viram aqueles passarinhos que acompanham a formiga de correção, que aí quando tá tendo a correção, tá passando, o passarinho tá indo junto. Isso tem uma é correlacionado. Quando você detectou a correção, chances de você detectar a sua ave que está lá, que utiliza, que acompanha a correção. Ah, duas espécies onde posso ter identificações erradas, também contabiliza com isso. Com dados de contagem, ao invés de ser presença e ausência, eu tenho a minha abundância, vou utilizar esse. Royal Nichols é heterogeneidade. Heterogeneidade, esse modelo Royal Nichols é aquele que eu falei que estima abundância, onde a maior parte da sua detectabilidade é por causa. A maior variação dentro da sua detectabilidade é por causa da abundância. E aqui é por causa que você está trabalhando com entradas que também estão correlacionadas. Então, tem vários modelos aqui. E todos vêm da raiz aqui, né? Todos esses daqui vêm da raiz. A mesma coisa para o multi-season. E tá vendo que os modelos eles têm multi-state multi-season, tem multi-state single season. E isso aqui não chega nem perto do que tem no R. O R tem tipo pelo menos 3 vezes mais modelos do que tem aqui. O Mark tem pelo menos 2 vezes mais modelos do que tem aqui. Então tem vários modelos aí para se trabalhar, várias ferramentas para se trabalhar e analisar esses dados. Nós vamos fazer um modelo single season simples. Aí quando eu clicar aqui, ele vai abrir o que a gente chama de Design Matrix. É lá que a gente vai colocar os nossos parâmetros, nossas variáveis. Beleza, eu vou clicar, vai abrir aqui. Aqui é a nossa Design Matrix, aqui é o setup, onde a gente vai dar o nome para os modelos, ó. O nome do modelo aqui eu posso colocar mico-leão doidão. Não influencia. Eu posso colocar qualquer nome aqui. Mico-leão feliz. Isso aqui é o nome do meu modelo, gente. O modelo ele tem que ser. O nome tem que ser óbvio, que é o nome que vai aparecer aqui na tabela. Então, como é que a gente nomeia geralmente padrão? Isso aqui não é o que vai fazer o modelo. Modelo nulo. Psy é nulo. Ele tem um pontinho. P de detectabilidade é nulo. Ele tem um pontinho. Aí é aqui que vai mandar. Ó. Como é nulo, eu tenho aqui o nosso. Deixa eu diminuir um pouco essa fonte. Não dá para enxergar melhor. Pronto. É aqui que vai mandar o meu modelo, né? Não é aqui nesse nome. É aqui que vai ditar as regras. Ah, eu quero colocar uma variável afetando detectabilidade, ó. Vai aparecer outra que lembra que a gente sempre tem que manter o nosso constante, que é o parâmetro inicial, 2 parâmetros, e eu posso colocar uma variável nova, ó. Então, do céu aqui já está influenciando agora, ó. Mas a gente vai fazer primeiro o quê? O modelo nulo. Então, o modelo nulo está aqui já, está programado, o modelo nulo. E aí, o que que eu faço para o modelo nulo? O que que eu faço, gente? Alguém lembra? Para o modelo nulo ou para o global? O que eu preciso testar? Que eu falei que só se faz uma vez. Ah, o P. O P.
Então aqui tem várias opções do que eu preciso. Eu estou pedindo nesse momento o nosso ajuste. Lembra que é o fit do nosso modelo? Aqui a gente não vai mexer em nada, a gente só vai mexer no ajuste. Aí eu vou clicar tudo ok, eu quero o ajuste para esse primeiro modelo, aí eu vou clicar ok. O que ele vai pedir para mim? Quantas aleatorizações você quer? Olha lá, ó. Quantas aleatorizações você quer? Eu quero 1000. No mínimo 1000, gente. Ninguém faz menos do que 1000, não. Aí ele vai rodar aqui atrás, ó, as minhas aleatorizações. Já como eu botei pouco dado, vai ser rápido. Aí lembra que eu falei, olha só, ele vai colocar o meu modelo aqui. Yes, porque ele quer, tá perguntando se quer adicionar na minha tabela de modelos. Eu quero. Ele colocou aqui. Aí olha lá, likelihood, o meu log da likelihood, e aí do log da likelihood vem o quê? Vem o meu IC. Quantos parâmetros eu tenho? Vamos calcular o nosso IC aqui na mão, então. Lembra que eu falei que dava para calcular? O log da likelihood, que é a distância KL, é 27,73, mais 2 vezes o nosso número de parâmetros, que é 2. Isso dá 27 mais 4, 31,73, que é o nosso valor de IC. E aí, o IC, lembra que eu falei que isso aqui é o peso do suporte? Ele vai ser ponderado com a quantidade que a gente tiver aqui. Eu só tenho um modelo nesse momento. Não concorda que ele vai ser 100%? Eu só tenho um modelo. Ele está explicando 100%. Eu não coloquei mais nenhum modelo aqui. E o delta IC ele é calculado o modelo de mais ajuste, que é o modelo de baixo, menos o de mais ajuste. É zero. É esse menos isso, é zero. Vamos fazer um modelo com variável agora para a gente ver a diferença? Vamos lá. Vamos colocar o dossel aqui na detectabilidade. Não, vamos colocar primeiro a serapilheira. Aí coloquei, ó, a serapilheira aqui na detecção, a ocupação ela é constante. Lembra que eu falei que a gente começa pela detectabilidade? Não preciso disso aqui mais por enquanto. Depois a gente vê o output, gente, porque a gente ainda vai aprender o single season. A parte da gente brinca um pouco mais e depois a gente realmente vai fazer a prática aqui e ver o output. Vamos tentar interpretar essa tabela aqui primeiro. Então, o meu P ele não é constante mais. O meu P ele é pela serapilheira. Então eu coloco um nome aqui. Eu posso colocar qualquer nome, gente, que o modelo vai rodar. Eu posso colocar detecção serapilheira. Ele vai rodar da mesma forma. Vocês vão ver. Vou botar desse jeito, mas o correto nas tabelas, o usual é dessa forma que eu coloquei. Aí no P aqui entre parênteses ficaria serapilheira. Tá ok, ele vai rodar muito mais rápido porque ele não tem aleatorizações. Aí olha aqui, serapilheira, o que aconteceu? O que eu posso concluir até então daqui? Esse modelo representa bem, né, a tua ocupação. A detectabilidade, por enquanto. Nós estamos modelando primeiro a detecção para depois a ocupação ela continua nula. Primeiro Mas aí vocês... você tem. Pode Oi? falar. Mas aí o modelo nulo serve para detecção e para ocupação. Ou você tem Isso. que fazer um. Nesse caso aqui a gente vai ter a ocupação também, mas ela é nula ainda. Eu não coloquei nenhuma variável ainda. Ah, tá. Então o que esse modelo está falando? Ah, a ocupação ela está nula, está corrigindo pela detectabilidade, mas está corrigindo, só tem o efeito da serapilheira na detecção até então. A ocupação ainda ela não está sendo modelada por nenhuma variável. Ela está sendo modelada como se ela fosse constante, corrigindo pela detecção influenciada pela serapilheira. Esse modelo está fazendo isso. Só que aí eu não posso concluir nada ainda. Qual o valor de delta IC que eu posso começar a descartar os modelos? Né, maior do que 2? Menor ou igual a 2, eles têm o mesmo poder de explicar. E o meu modelo nulo ainda está explicando serapilheira. Já posso começar a tentar concluir que serapilheira não tem efeito. Porque 71% está sendo explicado ainda pelo modelo nulo. Apenas 28%
está sendo explicado pela serapilheira. Vamos colocar o dossel? Eu coloquei o dossel para responder lá. Vamos ver se ele realmente vai responder. Coloco o dossel aqui. Aí o correto, gente, não é daquela forma. É assim, ó, dossel. Não vou ter ajuste nada, vou rodar. E agora? Com base no que a gente está falando aqui, o que vocês concluem desses 3 modelos que a gente fez? Qual que é o modelo mais ajustado? Por que ele é mais ajustado? Alguém? Por enquanto parece que ainda é o modelo nulo, né? Por que Porque o, você acha? porque o dossel explica uma parte, mas não explica. É, eu acho que o modelo nulo explica tipo 90%, né? Pelo que eu entendi aqui. O modelo nulo é esse? Ah, tá. Peraí, o dossel foi pra cima, né? Uhum. Ah, então é o dossel que explica a maior parte. Isso aí, 90% é o dossel. Já não tem nem chance, mas a gente botou os dados para responder dessa forma. Eu fui colocando lá para responder desse jeito. Então, o que, que cada linha dessa está falando aqui? Vamos fazer um agora com a ocupação, porque a ocupação a gente já viu que detectabilidade aqui, o melhor modelo é com dossel. Aí, ok, agora eu quero saber a ocupação. Obrigatoriamente, eu tenho que manter dossel na detectabilidade, porque foi o melhor modelo. E agora eu vou começar aqui, é hierárquico, gente. Você não vai destrinchar o modelo. Então, eu vou colocar aqui dossel. Agora vai ser dossel na ocupação e dossel na detectabilidade. Vai fazer muito mais sentido quando a gente começar a falar do modelo propriamente dito. A gente não entrou ainda nos modelos, gente. Eu só estou mostrando aqui a cara, como que é a seleção de modelos. A gente vai ter toda essa etapa ainda na aula teórica e depois na prática. Por incrível que pareça, assim, não tem como escolher um modelo aqui, não tem um melhor modelo. Lembra que se der menor ou igual a 2, os modelos eles estão falando a mesma língua ainda. Então não tem como diferenciar ainda. Isso aqui. Mas esses dois aqui eu já posso descartar. 4%. Serapilheira explicando 1%. Você acha que tem alguma significância? Isso 1% é pela serapilheira. Já posso descartar. Ó. Só que ainda aqui eu não posso descartar nenhum e nem o outro. Realmente a detectabilidade do dossel faz muita diferença aqui. Ela é mais importante. 65% deste modelo com a dossel explicando detectabilidade é o que foi pro topo aqui. Tá vendo que ele vai organizando. Se eu fizer um outro modelo agora, vamos colocar agora dossel e serapilheira aqui para ver para onde que ele vai. E a detecção sempre agora com dossel. Vamos lá, ele vai organizando para a gente. Tudo certo até aqui, gente, nessa tabela, a gente não vai abrir o output ainda. A gente só vai abrir o output depois que a gente começar realmente a falar dos modelos. O importante é vocês saberem como interpretar essa tabela. E depois eu vou falar um pouco mais. Até então esses dois você vai comentar nos resultados seguintes. Os dois modelos com melhor ajuste foi X e Y. O dossel está presente nos dois para detectabilidade e a ocupação também influenciada pelo dossel. Os dois modelos com melhor ajuste respondem, aí você vai somar esses dois aqui. Cerca de 83% é respondido por esses dois modelos. E o restante por outros modelos. Aí você apresenta essa tabela aqui nos seus resultados. Mas ficou claro de onde que vem esse IC? Como é que é calculado esse delta IC? O delta IC ele é sempre esse modelo
menos esse modelo, menos esse modelo, menos esse, que esse é o mais ajustado até então. Esse modelo, menos esse, daí que vem esse valor de delta IC. Ah, é sempre em relação ao modelo mais ajustado, né? Isso, justamente. Eu, eu achei que era em relação ao modelo nulo. Não, é sempre em relação ao modelo mais ajustado. Ah, tá. Mas até então tranquilo, né? Faz sentido isso, né? É, eu achei bem tranquilo. Achei que fosse ser bem mais difícil de entender. Não, é tranquilo, né? As coisas, ainda mais quando você for praticando, a gente começar a falar realmente do single season, depois do multi season, você vai ver que as peças do quebra-cabeça vão se encaixando assim. Não é tão complexo como as pessoas falam, gente. Eu acho que tem muita gente aí, muito livro, muito artigo que complica muito a modelagem. Não é tão complexo assim. O importante é você saber o que que você está fazendo. Por exemplo, eu estou trabalhando com dados inventados aqui. O que eu colocar aqui vai dar resultado, gente. Então você tem que ter muita cautela naquelas perguntas lá. Por isso que elas são tão importantes, é por isso que elas abrem o livro de ocupação, é por isso que elas são base da ecologia propriamente dita, da ciência. Você precisa saber o que você está pesquisando, o que que você está medindo e como você está medindo isso, para então você vir aqui para a modelagem. Porque qualquer programa vai te dar números. Mas o que que esses números significam? Faz sentido biológico? Você vai conseguir discutir esses resultados na luz da biologia? E é isso que é o importante. Isso aqui são números. Mas como que eu vou interpretar esses números? Isso que é a cereja do bolo aqui. Beleza até o momento? Beleza. Não, tranquilo. Aí, gente, baixa o Presence que de tarde a gente. Eu acho que hoje a gente ainda não começa a mexer nele. Mas amanhã cedo a gente vai mexer nele. Juntos na teoria. E eu vou começar a falar do single season hoje no final do dia. Acredito que eu devo finalizar hoje. Amanhã a gente faz igual fiz. Iniciou hoje, dá aquela retomada assim, né? Sempre bom, né? Vai sedimentando na cabeça. E depois a gente dá sequência aí para fazer as práticas, né? Eu tenho alguns exercícios aqui. Aí, se quiser já, a partir de amanhã, quando a gente começar a praticar, se quiser de tarde, já trazer alguns dados, algum piloto, a gente pode tentar analisar junto o piloto de vocês, se tiverem dados, quiser trazer para a disciplina, a gente tenta analisar junto. Pode, já quiser, já jogar os dados para dar uma olhada aqui que tem, se dá para fazer ocupação, eu acho super legal. Vamos aproveitar aí do momento. Átila, eu bem queria mesmo dar uma olhada nisso. Acho que no meu caso seria multi-species, mas eu queria muito ver se dava para fazer alguma coisa, porque eu tô para fazer qualificação agora. Uhum. Então, já queria mostrar, assim, se tiver como fazer isso, já colocar como uma análise possível, sabe? Faz assim, Júlia. Então, traz algumas espécies, porque se responder para uma espécie ou outra, o multispecies vai responder também. A gente não vai entrar no multispecies aqui, mas depois eu te passo alguma literatura, mas traz uma espécie ou outra, traz talvez uma mais rara, uma mais abundante, para ver como é que está se comportando. E aí a gente roda o modelo e depois para o multispecies vai rodar. Ah, tá. Aí a Legal. gente vê como é que vai se comportar aqui no single species. Se quiser trazer, por exemplo, um grupo de beija-flores, ou trazer um territorialista, um menos territorialista, a gente tenta brincar um pouco com os dados aqui. Ah, gostei. Vou tentar sim. Aí você planilha dessa forma: cada linha é um sítio amostral e cada coluna é uma ocasião. Tá bem. Aí você preenche com 0 e 1, onde você detectou e não detectou. Beleza, Tá gente. bem. Para quem quiser também, ó, James aí também, ó, dá para utilizar. A gente já fez modelo com rola bosta. O que que poderia ser a ocasião do rola bosta? É cada baldinho que você coloca no dentro das parcelas, por exemplo, você botou 5 baldinhos, cada baldinho pode ser uma ocasião. Dá para fazer modelo de ocupação também. Aí vocês podem ir me contando um pouco mais dos projetos de vocês aí e a gente vê se já tiver dado e quiser trazer também. A gente vai analisando aqui, interpretando junto os resultados. Para depois, quando vocês forem com as próprias pernas, eu acho que vai fluir bem. Beleza, gente? Mais alguma dúvida?
Cada balde seria uma ocasião dentro da parcela. Você poderia ver cada baldinho como uma ocasião dentro da parcela. A parcela é seu sítio amostral e a coluna vai ser balde 1, balde 2, balde 3, balde 4, balde 5. Aí é onde você detectou cada um, porque na mesma parcela você está atraindo o mesmo conjunto, a mesma comunidade de rola bosta. Só a unidade amostral é parcela.